Boa noite, professor. Começando aqui a apresentação do projeto 1 de MakeFlow. Iniciamos com duas tabelas, que são as características gerais do nosso sistema, que é a demanda de água, 600 litros, tempo de enchimento 2 horas, diâmetro interno da tubulação 32 milímetros, 40 milímetros de diâmetro da tubulação, interno 32, comprimento da tubulação 19, 4 cotovelos, 2 válvulas, 2 T's. Aqui são os dados da bomba, o modelo SM130, fabricante da Aquastrong, altura manométrica máxima de 20 MCA, vazão máxima de 7,1 m3 por hora e uma potência nominal de 0,5 HP. Aqui são as propriedades do fluido que tem implicação direta no meu sistema, que é a viscosidade, que é basicamente a resistência do fluido ao escoamento, que tem a equação da tensão de cisalhamento igual ao μ, que é a quantidade de proporcionalidade vezes a derivada da velocidade em relação ao dy, que é o gradiente de velocidade, pressão de vapor, que é a pressão de as fases líquidas e gasosas coexistem, portanto, há uma regra de tendência de vaporização do fluido, e a máxima específica, que nós vamos considerar, com a massa do líquido variar, o fluido será tratado como compressível, e é definida como sendo a razão entre a massa pelo espaço ocupado, ou seja, o volume, como está escrito na equação. E aqui são as diferenças de pressão, que é o meu esquema, está aqui a cisterna, a bomba, e aqui tá a caixa d'água. Aí a diferença de altura vertical é 8 metros da sucção da cisterna, somando com a caixa d'água, que é 10 metros, dá 18 metros na vertical, e na horizontal dá 16 metros. Aí adotando-se o fluido em estado estático, executando o teorema de Steve, nós chegamos a essa equação. O ΔP é igual a densidade vezes a gravidade vezes a variação de altura, igual ao peso físico do fluido vezes a variação de altura. Aí tomando como o ΔH igual a 18 metros e a densidade da água com 997 kg por metro cúbico, e a aceleração da gravidade com 9,81 metros por segundo ao quadrado. E aqui o peso físico do fluido, nós temos ΔP vezes 9.870,57 vezes 18 da altura, achamos o ΔP de 177,67 kPa. Aí aqui no dimensionamento da boia, eu coloquei aqui o esquema de uma boia com seu eixo e as suas respectivas forças. O impulso para cima, peso para baixo, e do lado esquerdo para o direito, Fx igual a Px vezes A. E tomando o sentido horário como referência, podemos realizar o somatório dos momentos aleatórios da seguinte forma: somatório dos momentos igual ao impulso vezes a área, que é igual a Fx vezes H vezes o peso da boia. Aí podemos entender Fx como produto entre a área da seção interna da tubulação e Px, que representa a pressão atuante naquele ponto. Px pode ser representado pela diferença entre a pressão na altura manométrica máxima, que no caso da gente é 20, e a pressão causada pela coluna d'água, que eu calculei lá. E considerando o MCA igual a esse valor aqui, nós multiplicamos por 20 e depois fazemos a diferença aqui com o nosso ΔP que nós encontramos anteriormente. Eu achei um Px de 18,4576 kPa. Considerando que a medida do raio interno do tubo seja igual a 16 milímetros, temos a área de igual a 804,24 milímetros quadrados. Logo, podemos calcular o valor de Fx. Fazendo aqui a substituição, nós encontramos o Fx de 14,84 newtons. Considerando que o peso da boia será uma espécie de isopor, cuja massa específica vale 9 kg por metro cúbico, aplicando aqui na equação do peso da boia, nós achamos um peso da boia de 88,29 V, vezes multiplicado pelo volume. Juntando os dados obtidos, podemos retornar aos somatórios momentos, considerando que o impulso é igual ao γ, que é o peso específico da água, vezes o volume sobre 2, considerando que apenas metade da boia está submersa, e adotando os parâmetros A e B igual a 0,4 metros e 0,1 metros respectivamente, fazendo aqui a manipulação algébrica, nós achamos o volume de 0,018756 metros cúbicos. Aplicando aqui a equação do volume, nós achamos um raio de 0,164815 metros. Logo, o diâmetro será 0,329 metros, que deixando em centímetros, nós temos uma bomba de diâmetro, ou uma boia de diâmetro igual a 33 centímetros. Indo agora para o tópico da curva característica da bomba, que nada mais é sobre a altura manométrica ou pressão pela vazão,
Aqui é o meu gráfico do fabricante da SM130. Perceba que é um gráfico, uma curva decrescente. E utilizando a equação do movimento angular, nós chegaremos a uma nova função para calcular um gráfico analítico. Considerando que seja em regime permanente, essa componente aqui da equação tende a zero, será igual a zero, pois está variando ao longo do tempo. Considerando que o motor é dotado de pás infinitas e que trabalha de forma ideal, ou seja, m igual a zero, o raio vezes Fs, que é a força viscosa, será igual a zero. Considerando também que se trata de um motor simétrico, essa parte aqui também, ó, da equação será igual a zero. Logo teremos que o torque do eixo será igual à integral da superfície de controle vezes o raio vezes a velocidade vetorial vezes o ρ pela velocidade vezes a derivada da área. Calculando a integração, temos que o raio externo vezes a velocidade menos o raio interno vezes a sua velocidade multiplicado pelo fluxo de massa. Aí, considerando que podemos encontrar a taxa de trabalho realizada sobre o rotor através do produto escalar entre o torque obtido acima e a velocidade escalada do rotor, consideraremos o fluxo de massa, o m ponto igual a ρ vezes o Q, que é a vazão. Fazendo aqui as seguintes considerações, nós teremos uma equação para a altura manométrica, que será P sobre o gama vezes o Q. Aí fazendo aqui a manipulação, nós chegamos a esse valor. Considerando que a velocidade de entrada do rotor U seja perpendicular a V, ou seja, um fluxo de admissão radial, VTI será igual a zero. Portanto, H altura manométrica será U2 vezes VT2 sobre G. Como nós estamos considerando o rotor de um modelo centrífugo, já que a nossa bomba é uma bomba centrífuga, podemos utilizar o triângulo de velocidade na saída do mesmo. Aqui são as componentes do nosso triângulo de velocidade. E aqui são as relações trigonométricas que nós vamos obter. A tangente de beta será igual a VR2 sobre o 2 menos VT2. Logo, a cotangente de beta, que é o inverso da tangente beta, então você inverte os dois valores, será U2 menos VT2 sobre VR2. Portanto, VT2 será igual a U2 menos VR2 vezes a cotangente de beta. Substituindo na equação da altura manométrica, nós utilizamos e sabendo que U é igual à velocidade angular do rotor vezes o raio do rotor e VR2 igual a Q sobre 2π vezes B2 vezes R2, nós chegaremos a essa equação abaixo da altura manométrica. E considerando os seguintes parâmetros, como R2 igual a 43 mm, que é o valor estimado da pá, a velocidade angular, que é 3.170 sobre 30 vezes π, será igual a 332,5 radianos por segundo. Beta, que é igual a 88 graus, que é o ângulo entre a pá e a tangente do rotor. E o B2, que será igual a 140 milímetros, o valor estimado. Fazendo os cálculos, nós chegamos a uma equação do HM igual a 20 menos 2,6862Q, que é a vazão. E jogando um gráfico no Excel, o gráfico em rosa é o gráfico do fabricante, considerando as perdas de carga, que o motor não é um motor ideal, essa curva. E a nossa reta decrescente, a azul, é a nossa curva analítica que nós encontramos por meio das manipulações e considerações. E é isso. E aqui são os meus anexos, minhas imagens e uma foto da minha bomba. Muito obrigado, professor.